Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E hoje vamos estudar Marcos capítulo 5, versículo 1 até o 14. A cura do endemoniado Gerazeno. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos a Tua palavra. Obrigado por mais essa manhã de vida que o Senhor nos deu. Que o Teu Santo Espírito ilumine nossa mente, Pai, para entendermos esse texto. Em nome de Jesus. Amém. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Então, aqui Jesus, né, isso aconteceu logo depois de Jesus ter acalmado a tempestade, né? Então, Jesus tinha atravessado ali o mar da Galileia, né? E quando ele chega na outra margem, ele dá de cara com esse homem, né, possesso de demônios, né? Ali era a terra de Gerasa, né? Essa era uma região de 10 cidades, né, chamada Decápolis. Então tinha Gadara, tinha Gerasa, por isso que em alguma outro relato parece a palavra gadareno, né? Então eram duas cidades ali que faziam parte dessas 10, né? Aí, então era uma região só, né? Então às vezes os relatos mudam, né? E aqui também é um título, né? Não é um título colocado pós, né, depois da escrita da Bíblia mesmo, né? Então, as informações, né, posteriores mostram que ele era realmente de Gadara, né? Mas essa região, né, também podia dizer como a terra do Gerazeno, né? Porque fazia parte ali da região geral de Decápolis, né? Então, o que acontecia com esse homem, né? Ele vivia nos sepulcros, né? Que os sepulcros geralmente naquela época eram cavernas, né? Então as pessoas desabrigadas, né? Elas procuravam o abrigo das cavernas e como ele era uma pessoa endemoniada, né? Fora de si, né? Ele não convivia com as pessoas, né? Da sua família, vivia nessa caverna aí, né? Nessas cavernas, nesses sepulcros, né? E aqui fala dos grilhões e cadeias, né? Quebradas, né? Grilhões eram algemas, né? De ferro, né? Algum metal, e as cadeias também, né? De ferro ou algum metal, né? Então era uma força sobrenatural que ele tinha. Realmente era demoníaco, né? Que uma pessoa mal nutrida, né? Imaginamos, né? Uma pessoa mal nutrida como essa pessoa, né? Ter essa força para quebrar correntes, né? Algemas e ninguém conseguir detê-lo, né? É porque realmente ele estava sendo movido por demônios, né? E aqui mostra, né, também a falha, né? A nossa falha quando nós tentamos resolver os problemas por meio das nossas próprias forças, né? Ninguém conseguia subjugar aquele homem. Por quê? Porque somente o poder de Deus, né? Tem situações que somente o poder de Deus pode resolver, né? Versículo 5 em diante. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então, olha o que o demônio faz na nossa vida, né? Ele faz a gente se ferir, né? Se autoflagelar. Por que que ele andava clamando, né? Entre os sepulcros e pelos montes? Assim, como se estivesse falando ali sozinho, clamando, né? Então, ali é lamento, revolta, né? Tudo que o demônio causava ali na vida daquele homem, né? Versículo 6 em diante. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Então, sempre quando alguém aparecia ali, né, ele se demoniado, ele corria para atacar a pessoa,
Mas quando chegou Jesus, que estava preparado, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, aí foi diferente, né? Ele não veio para atacar Jesus, ele adorou Jesus, né? Ele se rendeu ao poder de Cristo, né? Então os demônios se renderam, né? Por que demônios? Mais adiante vai falar, né? Que se tratava de uma legião, né? Então, versículo 8: Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião, né, era uma unidade, né, do exército romano, né? Era composta de 3.000 a 6.000 homens. Então imagina, né? Não sabemos quantos demônios tinha ali, mas se usou o nome Legião, era, né, na casa dos milhares, né? De 3.000 a 6.000 homens. Então, imagina essa quantidade de demônios atormentando a vida de uma só pessoa, né? Então, para ter uma ideia de como, né, de o que Jesus estava enfrentando naquele momento, talvez tenha sido a maior força, né, demoníaca que Jesus tenha enfrentado naquele momento, nesses tempos, né, no tempo que Jesus viveu aqui, né? Mas Jesus conseguiu subjugar, né, tranquilamente, né? Porque o encontro, né, aquele encontro ali, né, aquela batalha, entre aspas, né, não eram de forças que se equiparam, né? A força de Deus, o poder de Deus é muito maior, né, do que o poder do inimigo, né? Então, Jesus é o Filho de Deus, né? Todo-Poderoso Criador, né? Então, não tinha como o demônio resistir ao poder de Cristo, né? Por mais que fosse todas as forças do inferno, né? Não poderia se prevalecer, né? Contra Cristo. E versículo 10: Rogou-lhe encarecidamente, porque não, para que os não mandasse para fora do país. Esse pedido, confesso que eu não sei explicar por quê. Ele não queria, né, ser mandado para fora do país. Tipo, que argumento ele usou, né, para Jesus, né? Eu só sei que tinha uma sagacidade por trás, né? Tipo uma armadilha, né? Ele queria causar ali um conflito entre Jesus e os moradores daquela região, né? E agora, o argumento que ele usou para não ser mandado para fora do país, eu não sei explicar, né? Talvez alguém tenha essa explicação, eu não tive tempo, né, hoje, né, de fazer essa busca, né? Versículo 11: Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, qual era a estratégia dos demônios ali? Ali naquela região, né, eles não era uma região de judeus, né? Os judeus, eles abominavam os porcos, né? Que está, né, na Bíblia, né, na Torá, né? A lei que Deus tinha dado ali para o povo de Israel, que eles não deviam nem tocar, né, no cadáver do porco, não deviam nem tocar nos porcos, né? Então, o porco era abominável, né? Na Bíblia mesmo lá está dizendo, né, que o porco deveria ser abominação para o seu povo, para o povo de Deus, né? Então, os judeus não criavam porco e não consumiam a carne, né? Então, aqueles porqueiros, né, aquelas pessoas, né, que criavam porcos eram de outra região. Essa região de Decápolis era uma região de gentios, não judeus, né? Então, qual era a estratégia? Jesus, eles iriam para os porcos, né, fariam os porcos morrerem, né, como aconteceu, e aí os porqueiros, né, iriam ficar chateados, né, com Jesus, né? Iam ficar ou com medo ou com raiva, né, de Jesus ter dado prejuízo para eles, né? Porque eram 2.000 porcos, né? Então, foi um prejuízo, né, que eles tiveram ali com aquele incidente. Então, mas Jesus permitiu, porque Jesus tinha algo maior em mente. Tipo, o inimigo, ele, né, traça planos contra nós, mas os planos de Deus são melhores, né? Quando Deus permite uma coisa, por mais que a gente não entenda no momento, Deus tem uma solução, Deus tem algo, né,
como aconteceu com José, né? Quando José foi vendido pelos seus irmãos e aconteceu todas aquelas coisas ruins na vida de José, né? Ali no Egito, né? Mas Deus reverteu toda aquela situação. No final, quando eles se arrependeram, pediram perdão para José e tal, José falou: Olha, isso aconteceu para o bem de todos, né? Porque Deus, vocês não tentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. É sempre assim que acontece. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. O inimigo intenta mal contra nós o tempo todo. Armas ciladas, mas Deus, quando Deus permite, é porque Ele tem uma solução, Ele tem algo para tornar aquele mal em bem. E foi o que aconteceu na história de Jesus, que a gente vai ver amanhã a continuação, né? Dessa história. Mas continuando aqui. Então, saindo, é, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então, a história de hoje, né, ela mostra, né, a nossa pequenez, né, diante dos problemas, diante das situações, principalmente quando o demônio está ativamente ali envolvido, né? Então, imagina uma legião, né, de demônios. Se eles conseguiram ali influenciar 2.000 porcos, né? 2.000 porcos foram influenciados, né, por aqueles demônios. Então, o que eles não estavam fazendo da vida de uma pessoa só, né? Então, as pessoas tentavam prender com cadeias, né, ou seja, com correntes, com algemas, mas não conseguiam. Por quê? Porque a solução não é humana, é divina, né? E tinha que haver um preparo muito grande, né, para que acontecesse a libertação daquele homem. Então, tem situações, aliás, todas as situações da vida, né? Nós precisamos reconhecer que somente Deus, né, tem a solução. Somente Jesus, né? O mesmo que acalmou a tempestade, agora ele mostrou ali o seu poder sobrenatural também sobre os demônios, né? Então, ninguém, nada, né, nesse mundo é mais poderoso, né? Nesse universo, né, é mais poderoso do que nosso Jesus, né? Então, nós podemos confiar totalmente neles e depender. Podemos e devemos depender totalmente dele, né? Não tentar buscar soluções por nossas próprias forças, porque sempre serão fracassadas, mas reconhecer que é dele que vem a nossa verdadeira ajuda. E amanhã nós vamos continuar estudando essa história que tem muitas lições para nós. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos, Senhor, de aprender essas histórias e das quais, Senhor, temos tantas lições a seguir em nossa vida. Que, Pai, nos momentos, nos conflitos que nós passamos na vida, possamos entender, Senhor, que só o Senhor tem a solução, só o Senhor tem a verdadeira ajuda. E mesmo que os problemas pareçam difíceis demais, como aconteceu com esse homem, Pai, possesso por tantos demônios, uma vida totalmente destruída, e ninguém via a solução, ninguém conseguia resolver, mas o Senhor apareceu e libertou, Pai. Assim também o Senhor pode nos libertar de qualquer problema, de qualquer situação, e não existe ninguém, nem nada neste mundo que não tenha solução perante Ti. Obrigado por tudo, dá-nos um bom dia, dá-nos essa confiança no dia de hoje e sempre. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.